Com 15 anos e com aquele foguinho na periquita, pagava o maior pau para ele, mas ele nem olhava para mim. Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos a mais um Aconteceu Comigo aqui no canal Silvana Rênica. Se prepara, vai lá, como eu sempre falo, né? Prepara sua pipoquinha se você não tem nada para fazer agora, ou põe o seu foninho e toca a vida, porque a história é longa, mas vale muito a pena. É a história da Andréia e do Ricardo, gente. Vai lá, assiste até o final esse vídeo que você vai amar. Ela já começa aqui falando que o texto é longo, mas porém necessário para se entender a dimensão da coisa. Bom, eu e meu marido faremos 10 anos de casados mês que vem. Nos conhecemos desde que eu era criança, pois fomos vizinhos, mas ele é 9 anos mais velho do que eu. Tenho 38 e ele 47. Quando eu era adolescente, era doida por ele. Me chamava muita atenção porque passava pela rua da minha casa de moto sem camisa e com cordões de ouro no pescoço. Eu pirava. Com 15 anos e com aquele foguinho na periquita, pagava o maior pau para ele, mas ele nem olhava para mim. Os anos foram se passando, eu comecei a tomar outros rumos e nem lembrava mais da existência dele. Nesse tempo, ele se envolveu com drogas e perdeu tudo o que tinha. Carros, moto, dinheiro, tudo. Mas eu só fui saber disso quando já tinha meus 25 anos, porque a minha mãe começou uma amizade com a mãe dele e ela frequentava a casa dele. Então, ela que me contou tudo. Eu e ele começamos a ficar amigos, mas coisa assim de boteco, sabe? Eu adorava tomar uma e ele também. Por isso acabamos ficando muito próximos. Ele fazia esquema para amigos dele ficar comigo. Eu já fiz esquema com amiga minha para ele também. Era só amizade mesmo. Eu nunca nem cogitei a ideia de me envolver amorosamente com ele, até porque aquela fase adolescente passou e ele não era mais tão atrativo assim. Havia largado as drogas, mas era alcoólatra e totalmente desprovido de beleza. Ainda é desprovido de beleza, mas eu sempre gostei de homens feios, mas com aparência de macho e mais velho, se é que vocês me entendem. Só que mesmo assim, nada a ver ficar com ele. Ele se casou 2 vezes e teve 3 filhos. Um com a primeira mulher e 2 com a segunda. E eu nunca havia me casado, mas tive um filho com um cara que eu ficava algumas vezes. E quando meu filho tinha uns 3 aninhos, aconteceram alguns problemas e eu tive que deixá-lo com o pai, pois não tinha onde morar, estava morando na rua. Essa parte peço para não ter julgamentos, pois é uma longa história e os motivos são fortíssimos, mas o foco aqui é o meu casamento. Ok, Andréia, a gente não vai falar sobre isso e nem questioná-la. Daí acabei indo morar com uma amiga e um dia tivemos uma discussão e eu saí andando no sentido a uma praça que tem na minha cidade, mas de repente me deu uma luz e eu decidi mudar a rota e ir para a casa do Ricardo. Nessa época só morava ele e um irmão. A mãe dele havia falecido e como eu gostava muito de beber e conversar com eles, eu fui para lá. Nesse dia eu dormi por lá mesmo e no outro dia nenhum dos dois me deixaria ir embora. Quiseram de qualquer jeito que eu ficasse morando com eles e eu acabei aceitando. O Ricardo tinha sofrido um acidente de moto aos 18 anos que arrebentou com a perna esquerda dele, mas não teve sequelas. 2 anos antes de eu ir morar com ele, ele caiu da escada e quebrou novamente a mesma perna que já tinha platina, pino, e como ele era alcoólatra, não se alimentava, era seco de dar para contar as costelas só de olhar. Então ele teve problemas com a cirurgia e também não deu continuidade no tratamento com a fisioterapia e com os remédios. Devido a isso, ele passou a usar muletas. A perna encurtou bastante e ele muitas vezes não conseguia usar a muleta e se arrastava pelo chão. Ele tinha medo de cair. Desaprendeu a andar. Ia ao banheiro se arrastando, ia da sala para o quarto se arrastando, era digno de piedade. Passados uns 3 meses que eu estava morando na casa dele, aconteceu dele deitar junto comigo e nisso acabamos transando. Mas para mim tinha sido normal, eu pensei,
não tô fazendo nada, vou dar para ele mesmo, coitado. Só que daí por diante, ele começou a dormir comigo, tinha ciúmes dos amigos da gente e eu comecei a me apegar nele e vi além daquela carcaça decrépita. Ele tem um coração enorme, é prestativo, feliz, não reclama da vida mesmo que o mundo esteja caindo sobre a cabeça dele. Tem sensibilidade e é muito humano. E ao mesmo tempo é forte, macho alfa, leão, provedor, cuidadoso, protetor. Eu via tudo isso nele e ninguém mais via. Só viam um alcoólatra, aleijado, que iria morrer daquele jeito. Resolvi colocar ele na parede e ele me pediu em namoro. Começamos sério ali. Todo mundo ria da gente. Minha mãe me chamava de louca. Dizia que iria me levar embora de volta para a casa dela, mas eu não dava importância para isso e continuei com ele. Continuei mesmo que ele não tivesse nada para me oferecer em sentido nenhum, porque comecei a amá-lo como ele era. E não pensem que a casa dele era luxuosa, pois não era. Era uma casa de 3 cômodos, antiga, bem humilde mesmo. Realmente não houve interesse nenhum material para que eu quisesse continuar com ele. Nem aposentadoria por invalidez ele tinha. Ele recebe um benefício vitalício devido ao acidente que ele sofreu aos 18 anos, mas é só uma merreca de R$ 300. E ainda ia tudo para a primeira filha dele. Ela é quem recebia. Hoje ele recebe porque ela já é maior e já está casada, então voltou para ele. A gente pedia moedas na rua para comprar cigarro, bebida. Eu fazia uns bicos entregando panfleto e comprava uma mistura. Os irmãos dele nos ajudavam dando uma comprinha às vezes e pagavam a água e a luz da casa. Certo dia resolvi que ele iria andar e não rastejar. Coloquei ele em pé e fui segurando na mão dele até ele conseguir andar sozinho. Eu dizia para ele que ele não era aleijado, só mancava e poderia muito bem andar. Foram dias ajudando ele de um lado para o outro, até que ele conseguiu andar devagar segurando nas paredes, mas já de pé e sem muletas, e daí por diante pegou firmeza e confiança nas pernas e voltou a andar. Até doamos a muleta dele. Foi o primeiro progresso. Depois de uns 6 meses juntos, eu resolvi arrumar um emprego fixo. Acordei no dia seguinte e fui procurar emprego e voltei para casa empregada e registrada. Meu objetivo era alugar uma casa para podermos viver só nós dois, com a nossa privacidade. Depois de uma semana no emprego, conversei com ele e pedi para que ele largasse a bebida e caso isso não acontecesse, eu iria deixá-lo. Na mesma hora, ele jogou a garrafa de pinga fora e nunca mais bebeu. Até hoje. Esse foi o segundo progresso. Mas ele começou a ter alucinações por conta da abstinência. Via bichos saindo da cabeça dele, via pessoas dentro do quarto tentando me atacar. Ele delirava, suava frio, sentia falta de ar e eu ali do lado, sem dormir praticamente para poder acalmá-lo. E também com medo por mim, pois numa dessas alucinações ele poderia me atacar. Ia trabalhar virada de sono, mas aguentei até que essa fase passou e ele voltou ao seu estado normal. Começou a se alimentar, a engordar e arrumou um emprego. Conseguimos alugar uma casa, tínhamos um colchão de solteiro todo arrebentado, uma televisão de 14 polegadas, dessas de tubo que precisa de palha de aço para pegar os canais. É bem ruim ainda. Um fogão que só funcionava 2 bocas, um botijão de gás emprestado, 2 colheres, 2 garfos, 2 pratos e 2 copos. Só isso, e nossas roupas e documentos que ficavam em caixas de papelão. Mas estávamos muito felizes por estarmos na nossa casinha, só nós dois. O tempo passou, fomos conseguindo nossas coisas, mudei de emprego para um melhor e as coisas foram melhorando. Tudo fluía bem, um conto de fadas, até nossa primeira discussão. Ele trabalhava com o cunhado dele e o cunhado morava no mesmo bairro que a segunda ex-mulher dele. Na manhã seguinte à nossa discussão, ele saiu para o trabalho sem trocar uma palavra comigo. Não me ligou o dia inteiro. Ele me liga umas 10 vezes ao dia, mas nesse dia ele não me deu um telefonema sequer e eu também não liguei para ele. Cheguei em casa, fiz a janta, as horas passaram e nada dele chegar. Foi aparecer, já era meia-noite. Sentou na beira da cama,
sem falar comigo e nem olhar na minha cara. Enquanto tirava os sapatos, ele sussurrou: esqueci minha pochete, vou ter que voltar lá. Ligou para o cunhado e foi até lá buscar a pochete. Chegou, tomou banho, jantou e começamos uma discussão. Nos entendemos nesse dia. Ele me disse que tinha ficado até um pouco mais tarde no trabalho e depois foi para a casa da irmã dele. Deu um tempo lá e veio embora. Ok, tudo resolvido e vida que segue. No outro dia, um amor como sempre. Foi trabalhar, me deu beijo, me ligou várias vezes, tudo nos conformes. Quando deu umas 8 horas da noite, a ex-mulher dele me ligou para saber se estávamos bem. Oi? Como assim? Fui dando corda, ela me disse que o Ricardo tinha falado para ela que na noite anterior nós tínhamos brigado e ele estava pensando seriamente em se separar de mim. E ela ficou preocupada e ligou para me aconselhar que problemas no casamento acontecem e com o casamento dela também era assim. Vê se pode, Sil. Eu nasci ontem, né? Aí tá. Ela desligou e quando ele chegou eu estava com uma falange de demônios no corpo. Liguei uma coisa a outra. Ele havia tirado a pochete da cintura para comê-la. E esqueceu e voltou para buscar. Me escrachou para ela e ela foi o consolo dele. Apesar de que até uns meses atrás ela nem sequer sabia se ele estava vivo ou morto. Quem iria querer um homem aleijado, alcoólatra e pobre? Só eu, né? Mas depois que eu o engordei e fiz o sujeito virar gente, aí a ex-esposa caiu matando em cima. O maior culpado é ele que comeu. Mas não deixa de ser bem putiane a ex também. Perguntei para o infeliz: com quem você conversou lá na casa da sua irmã ontem? Ele, bem com cara de culpado e se fazendo de desentendido, disse que só com o cunhado e com a irmã. Eu perguntei de novo: pensa direitinho, porque tem mais alguém. E ele continuou se fazendo de desentendido. Foi então que eu o questionei: então, por que a Edna me ligou perguntando se estava tudo bem com a gente? Que você tinha contado para ela da nossa discussão e disse que queria se separar de mim? Você foi lá comer ela? Por isso você tirou a pochete. Pensa num homem que nem pálido ficou. Ele foi de 72 cores, mas bem cara de paisagem, ele disse. Ah, é mesmo, eu conversei com ela, mas tinha até esquecido. Eu estacionei o carro e ela vinha pensando e me perguntando se estava tudo bem. Eu acabei desabafando com ela, mas eu não a comi. Deus me livre, aquela historinha de homem de sempre. Quebrei o pau, disse que ia embora, mas acabou que ele me enrolou. Pediu para o cunhado me ligar e confirmar a versão dele. A irmã também me ligou, disse que ele ficou lá dentro da casa e só conversou com ela aquela hora e blá blá blá. Tá bom, nos entendemos, mas aí começou o inferno no meu casamento. Eu jogava na cara dele toda hora isso. Fiquei magoada, comecei a sentir ciúmes, comecei a cobrar mais e automaticamente virei a ciumenta corna neurótica, literalmente. É claro que eu não acreditei naquele papo furado dele, da irmã e do cunhado, mas continuei casada. Em 2011 ele perdeu o emprego, também mudamos de casa para uma mais em conta. Enquanto eu trabalhava, ele vendia DVD na rua. Saía com uma mochila nas costas e trazia dinheiro para ajudar nas contas, até arrumar alguma coisa melhor. Passamos um pouco de dificuldade, mas ficamos firmes até ele arrumar um emprego em uma padaria. Nossa vida se estabilizou de novo e depois de 2 anos, essa padaria faliu. Não demorou muito, ele foi trabalhar em outra padaria da cidade vizinha. Ele é uma pessoa cativante, engraçada, então os patrões caem de amores por ele. Todo emprego dele, ele me apresentava, fazia questão de mostrar a esposa dele para os amigos do trabalho e para os patrões. Então eu sempre acabava pegando amizade com as pessoas do trabalho dele. Ele sempre foi muito desligado de internet. Sempre tinha um celular bem básico só para fazer e receber ligações. Mas começou a querer comprar
um com internet. Eu no começo fui contra, porque eu já previa que o WhatsApp não seria uma coisa boa na mão dele, mas acabei concordando e ele comprou um aparelho mais moderno, instalou o WhatsApp e normal até aí. Tinha contato só de homens, então eu não me preocupei. Raramente eu pegava no celular dele, mas comecei a ficar atenta quando ele passou a chegar do trabalho, tomar banho, jantar e ficar conversando no WhatsApp. Geralmente eu dormia e acordava às 6 horas da manhã e ele estava na sala, sem dormir, conversando no aplicativo. Isso não é normal, né, Sil? Sempre que iria fazer amor com ele, ele dizia que estava cansado, que a perna doía, mas ficava acordado a noite toda. Alguma coisa não estava certa. Ele dizia que estava conversando com um amigo do serviço. Até que ele começou a chegar do serviço por volta das 2 da manhã, sem me dar explicações. Não me ligava para avisar, nem nada. E quando ele chegava, eu perguntava o porquê da demora, ele dizia que teve reunião. Não colou, mas eu fiz que acreditei. Um dia resolvi ligar e ele me atendeu com voz meio embargada, trêmula, e eu perguntei: "Onde você está?" Ele respondeu: "Estou em reunião na padaria, amor." Eu disse: "Ricardo, você está mentindo para mim." Ele deu um sorriso desconcertado e disse: "Não tô não, amor." Eu disse: "Eu liguei na padaria e ninguém atendeu, ou seja, não tem ninguém lá." Ele disse que já estava vindo e que em casa me explicaria. Chegou com cara de culpado e disse que todos esses dias ele estava levando um amigo do serviço para comprar farinha na biqueira e que o amigo sempre dava R$ 50 para ele fazer esse avião. Mas eu disse: "Você sai da padaria à meia-noite. A biqueira é onde?" Em outro estado, ele dizia que demorava porque o amigo ia em casa primeiro, tirava o uniforme da padaria e pegava o dinheiro. Até acredito. Desse dia em diante, ele parou de chegar tarde, começou a chegar no horário e é claro que é porque ele se ligou que eu estava esperto. E deu um tempo de sair com a outra, pelo menos depois do serviço. Ele nega até hoje que saía com ela. Conta a outra, né? Até que um dia ele estava no banho e o celular dele tocou, mas eu não fui olhar. E quando ele saiu do banheiro, eu disse que alguém tinha chamado ele no WhatsApp e ele disse: "E você não viu a mensagem?" Eu disse que não. E ele ficou tão feliz por isso, falava que eu não tinha motivos para ter ciúmes dele, que ele não fazia nada de errado. Achei ele muito feliz e fui ficando mais esperta. Uma vez eu fui passar um dia na casa de uma amiga e pedi que quando ele chegasse do serviço, passasse lá para me buscar. Ele foi. Chegou em casa com cara de cansado, sem ânimo. Sentou um pouco para não dar na cara. E quando eu disse para irmos embora, ele quis que eu ficasse para dormir na casa da minha amiga. Ele nunca tinha me deixado dormir na casa de ninguém. Quando estava no começo do nosso relacionamento, eu fui dormir na casa da minha mãe. Ele foi me buscar porque dizia que não conseguia dormir sem mim. E de repente se tornou um marido bonzinho que deixa a esposa dormir fora de casa? Eu, ligeira, não aceitei e fui embora com ele. Ele com cara de quem estava odiando e que eu estraguei os planos dele. Dormimos e eu com a pulga gritando atrás da minha orelha. No outro dia ele estava se arrumando para o trabalho e eu resolvi mexer no celular dele. E vi 2 mensagens de uma moça que trabalhava com ele e foram enviadas às 4:30 da manhã. Uma dizia assim: "Ricardo, cadê você? Entra no Zap." A segunda dizia assim: "Ricardo, entra no Zap, seu FDP." Eu ceguei na hora e falei que mensagens são essas da fulana para você às 4:30 da manhã pedindo para você entrar no WhatsApp e te chamando de FDP? Ela está bem nervosa e bem íntima de você. Ela não sabe que você é casado? Ele dizia que não sabia o que ela queria e que ela era drogada e devia estar bem louca. Olha a desculpa dele. Enquanto eu estava com o celular na mão, ela mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo assim: "Ricardo, estou muito chateada com você. Depois a gente conversa." Eu quis matar ele e ela. Ele correu atrás de mim para tirar o celular da minha mão a todo custo. Eu não deixei. Só que eu fui burra. Quando acontece isso, me dá um apagão na mente, eu só quero matar. Fui
e mandei um áudio para ela esculachando, xingando, falando que eu iria lá na padaria matá-la. Não contente, liguei para ela e xinguei muito. Ela só me ouvia e no final eu perguntei se ela tinha me entendido e ela disse que sim. Eu deveria ter me passado por ele no WhatsApp e perguntado o porquê ela estava chateada. E com certeza ela falaria e não teria como ele inventar nada. Mas eu não fiz. Fui pensar isso só depois. Mas de qualquer forma, fui descobrir que ele queria me deixar dormir na casa da minha amiga para poder sair com ela. E como eu vim embora com ele, ele deu um bolo nela e ela ficou louca com ele. Nem precisava também dela falar nada, porque foi isso que aconteceu, mesmo que ele negue até hoje. Fiquei curiosa para vê-la e não acreditei que era uma mulher nova, por volta de 22 anos, porque ele gosta de mulher nova. Mas parecia um funil, fina embaixo e grossa em cima, aquelas gordas desproporcionais, feia, não só por ser gorda, mas não tinha beleza mesmo. Aí eu me senti mais lixo ainda. Sou morena, alta, 1,76 m, 68 quilos, me cuido, como saudavelmente, pratico exercícios, enfim. É difícil a gente ser trocada por coisa pior. Nesse dia que tudo aconteceu, ele foi trabalhar e voltou depois de meia hora. Disse que a patroa dele mandou ele ficar em casa, porque ele estava muito ruim para trabalhar e disse que falou para a fulana que não era mais para fazer aquilo, que ele era casado. Começou a chorar dizendo que faz esforço para manter a casa, não me deixa faltar nada e que nunca havia me traído. Começou a falar da mãe dele para ver se eu me compadecia. Não me compadeci, mas continuei com ele e foi mais uma para contar, para jogar na cara dele sempre que possível. Isso tudo aconteceu em novembro de 2015, quando foi em fevereiro de 2016, adivinha? Sim, mais um chifre para minha conta. Chifre pouco para quem continua com o infeliz é besteira. Nesse tempo que ele saía com essa moça, eu comecei a mexer no celular dele direto e vi que ele enviou oi para uma moça. Estava visualizado e fazia uns 2 meses e ela não tinha respondido para ele. Perguntei quem era e ele disse que era uma amiga de uma moça que trabalhava com ele e que ela queria comprar um celular que estava vendendo, um celular usado dele. Até parece. Um certo dia ele chegou em casa contando do trabalho e falou sobre uma funcionária nova que começou a trabalhar lá. E já foi falando que ela era casada e que o marido ia buscá-la no serviço todos os dias. Eu achei estranho ele falar dela e já colocar que ela era casada e tal. Me pareceu tipo uma explicação de um culpado. Fui mexer no celular dele e vi a foto de uma moça com um rapaz e o contato estava com o nome de Jairo. Uma luzinha se acendeu, mas eu achei que era coisa da minha cabeça e que o contato era do cara, mas ele nunca havia me dito que tinha um amigo com esse nome. Os dias se passaram e um outro dia ele chegou em casa puto da vida e disse que um amigo dele pediu o número do celular de uma moça que tinha ido na padaria comer um lanche e que o marido dessa moça foi lá tirar satisfação dizendo que era o Ricardo que tinha pedido o número e a patroa dele disse que era bem possível porque ele era mulherengo. Eu logo percebi que foi ele mesmo e disse que se a patroa dele tinha falado aquilo é porque ela tinha motivos e que era ridículo um homem casado ficar pedindo telefone de outras mulheres, ainda mais no serviço. Discutimos aquelas coisas todas e ele continuou negando e colocando a culpa no colega de trabalho. Daí uma vez, ele já no sábado, começou a falar que iria faltar no serviço na terça. Queria o médico pegar atestado. Eu questionei o porquê, pois ele não era de faltar. A explicação é que ele estava cansado e queria uns dias em casa. Quando foi na terça, ele se levantou bem cedo, se arrumou, tomou banho e saiu falando que ia ao hospital pegar o atestado. Eu continuei dormindo. Acordei e as horas se passaram e nada dele chegar em casa. Foi aparecer, já era umas 4 horas da tarde, dizendo que tentou 2 hospitais e que os 2 estavam cheios, e por isso a demora. À noite, estamos deitados assistindo TV e ele mandou uma mensagem a um amigo perguntando como tinha sido o trabalho e disse que não foi porque estava com conjuntivite e o amigo mandou um áudio falando assim: conjuntivite nada, foi pra comer a Jaqueline que eu tô ligado.
Na hora ele apagou o áudio, mas eu já tinha ouvido. Mas fiz que não. Aí perguntei o que o amigo tinha falado no áudio, como quem não quer nada, e ele me disse que não era nada importante, que era besteira. No outro dia, inconformada, encostei ele na parede, disse que tinha resgatado o áudio e tinha ouvido tudo, e que não adiantava mais mentir para mim. Aí disse que era invenção da cabeça do colega, que só porque ele faltou e era folga da menina, o amigo deduziu que ele havia saído com ela. Eu perguntei quem era Jaqueline, ele disse que era moça nova e repetiu que ela era casada, que empresa é assim mesmo. O rádio peão comenta. Eu fui e mostrei o WhatsApp para ele e perguntei se aquela foto era da tal Jaqueline, ele disse que sim, mas o contato era do marido dela. Eu continuei a pressionar dizendo que ele tinha colocado o nome de Jairo para disfarçar. Jaqueline, Jairo, tudo a ver, né? Mas ele continuou negando. Fui fuçar o Facebook da fulana e encontrei o marido dela, que se chamava Francisco. Falei para ele e ele disse que não sabia o nome e colocou o nome de Jairo. Ele é muito cara de pau. Ele foi trabalhar e eu fui e comprei um chip e fiz outro WhatsApp. Coloquei uma foto aleatória de uma mulher e chamei ele dizendo que tinha conhecido ele na padaria, que ele me passou seu telefone e tal. Daí ele só viu a mensagem quando chegou em casa. Ele estava sentado no sofá e eu estava no puff. Ele olhou a mensagem e não respondeu. Quando ele foi para o banho, eu vi que ele só visualizou e também não me falou nada. Deitamos e ele começou a passar mal. E correu no banheiro para vomitar. Quando ele fica ansioso, ele vomita. E ele estava ansioso para responder ao meu fake. Mas eu estava ali. Acabei indo para o outro quarto para dar espaço para ele responder. Não deu nem 2 minutos que eu saí do quarto, ele respondeu perguntando quem era e eu enrolando. Ele perguntou se o fake era casado e eu disse que não, mas já estava separada há 3 meses. Aí ele disse, nossa, você é bonita, eu queria te ver. Eu perguntei se ele era casado e ele disse que sim, mas o casamento dele não estava lá aquelas coisas. Eu juro que eu tentei continuar a conversa para ver o que mais ele falava. E a minha intenção era marcar um encontro com ele. Mas me deu um apagão no cérebro e eu saí do quarto gritando. Então seu casamento está uma merda? E dei com o celular na cara dele. Ele totalmente sem ação, enquanto eu gritava, dizia que a tal de Selma foi o nome que eu usei. Era eu. E ele falava, não, ela é amiga da minha irmã. E eu dizia que era eu. Ele não entendeu, que otário. Que não existia nenhuma Selma. E ele insistindo e eu mostrando que era eu que tinha feito um fake. Depois eu comecei a chorar, ele me pediu perdão, disse que tinha sido um idiota. E aí eu comecei a falar da nova funcionária que ele tinha ido comer ela mesmo. Me acalmei um pouco e passava um turbilhão de coisas pela minha cabeça. Eu não sabia o que fazer. Levantava toda hora, sentava na beira da cama e chorava sem entender, procurando motivos, me sentindo usada, desprezada, feia e sentindo a ingratidão dele depois de tudo o que eu fiz por ele. Foi horrível. Passou uma semana mais ou menos e eu caí numa depressão grande. Comecei a beber diariamente como forma de estancar a dor. Até que um dia entrei numa sala de bate-papo procurando subir minha autoestima, me afirmar como mulher, procurando alguém que me visse e dissesse que eu sou bonita, pois eu estava me sentindo um lixo. Conheci uma pessoa. Ele tinha 50 anos, trocamos o telefone e começamos a conversar pelo WhatsApp. Conversamos por 1 mês, trocamos fotos e ele me elogiava. Sei que queria me comer, mas elogiava. E eu comecei a ficar meio encantada com ele e passei a pensar nele o tempo todo. Não via a hora do meu marido sair para ficar conversando com ele. Ficava com o meu pensamento longe, pensando nas coisas que ele me falava. Meu marido começou a perceber que eu estava apática com ele e cobrava que eu sempre estava com o pensamento longe. Mas eu dizia que estava pensando na gente, em tudo o que aconteceu, em qual era a melhor saída para o nosso casamento. Um dia marquei um encontro com o tiozão do bate-papo. Marquei durante a hora da faculdade e fui encontrá-lo. Fomos para um motel, mas a experiência foi ruim. Eu esperava um baita sexo, mas tive que me contentar com meia boca.
E fora que o pipi dele parecia um cogumelo, só tinha cabeça. Mas na verdade eu queria vingança e eu consegui. Voltei para casa realizada com o fato de ter colocado um chifre na cabeça do Ricardo. Depois de uns 3 dias eu falei dormindo. Acho que por conta da bebida. E o Ricardo me acordou perguntando: quem que tem que esperar eu sair para você conversar? E eu dizendo que nada, que eu estava sonhando. Ele pegou meu celular, mas eu tinha colocado senha. Ele pedia a senha, mas eu dizia que tinha esquecido. Ele tirou meu chip, colocou no celular dele, mas não adiantou, né? Não, porque as conversas ficam gravadas na memória do celular, não no chip. Aí ele foi mexer na minha bolsa e perguntou por que eu tinha creme hidratante, desodorante e maquiagem dentro da bolsa. Eu disse que é coisa de mulher, anda na bolsa. Sil, esse dia quem não dormiu foi ele. Ficou tentando desbloquear meu celular a noite inteira e eu roncando. 6 horas da manhã e ele nada de dormir. Começou a me pressionar e a minha intenção era contar mesmo. Acabei contando tudo. Falei que saí mesmo e que era bom da gente separar, que enquanto ele estava admirando a grama do vizinho, tinha outro admirando a grama dele. Ele perguntava se a gente usou camisinha, se eu chupei ele. Eu disse que fiz tudo, pacote completo e que subi até no lustre. Ele não dormiu, ficava pensando, e eu bem plena tomando minha cachaça. Eu perguntava se a gente ia separar, ele dizia que não sabia. Foi trabalhar depois de pouco tempo, voltou. Disse que a patroa dele deu o dia de folga porque ele chorava muito no serviço. E eu adorei. Aí conversou comigo, disse que iria superar porque a culpa tinha sido dele, que ele tinha sido um idiota de não me dar valor, que eu fiz isso porque ele fez primeiro, mas negando que tenha tido contato físico com alguém e que tudo não passou de flerte, que ele queria se mostrar para os amigos e posar de machão. Que mente fértil a dele, né? Ele nunca me confessou nenhuma das traições. Ele nega veemente até hoje, o que não anula o fato dele ter me traído e eu sei. E qualquer pessoa que ouça minha história também sabe. Me pediu para ver como era o cara que eu saí. Eu peguei uma foto de um cara de uns 28 anos, bem gatinho, e disse que tinha sido com ele. Eu não ia mostrar quem realmente foi. Disse que era um cara da faculdade. Ele ficou louco e dizia que era mais ele e que se admirava comigo porque sempre gostei de homens mais velhos, mas para atrair ele, escolhi um novinho. Eu dizia que também era mais eu do que os tribufus que ele pegou. De repente, o homem ficou tão viril, queria sexo o tempo todo, parecendo cachorro querendo marcar território. Fora que quando eu ia para a faculdade, ele me ligava o tempo todo querendo saber o que eu estava fazendo, e eu adorei. Tem ciúmes de mim até debaixo d'água. Quando saímos juntos, ele fica grudado e olhando para todo lado para ver se tem algum cara olhando para mim. E quando ele percebe alguém me olhando, ele me junta nele e fala: tem um cara ali te olhando. Eu nem vejo, mas ele diz que vê. Bom, passaram-se 2 anos, ele já saiu daquela padaria, mas aqui estou ainda. E durante esse percorrer do tempo, ele já fez outras coisas. Eu não saí com mais ninguém, não tenho muito saco para arrumar alguém e nem tempo por enquanto, mas estou aberta a conhecer novas pessoas. Já deixei claro para ele que não me negaria às possíveis investidas que alguém me desse. Sempre fui a esposinha fiel, séria, respeitadora e comportada. Agora não sou mais. Não saio à caça, mas não dispenso caçadores. Você deve estar se perguntando o porquê de eu ainda estar com ele. Sem medo nenhum te digo que é pelo financeiro. Eu não preciso mais trabalhar, tenho tudo. Ele paga as minhas contas, tenho carro, tenho sossego para me preocupar apenas com os meus estudos e ele é meu capacho. Faço o que eu quero com ele, ele faz todas as minhas vontades e não faz mais que obrigação. Eu ajudei a ser quem ele é hoje. Se foi ingrato me traindo, que me agradeça me bancando. Ah, interessante. Eu gosto de ser bancada por ele, mas não pretendo ficar com ele a vida toda, não. Terminando a faculdade, que é salgada a mensalidade, e me colocando no mercado de trabalho, eu saio fora.
Se eu aguentei tudo isso, todo esse tempo, não vejo por que não aguentar mais um pouco até colocar a minha vida no lugar tranquilamente. Sil, muito obrigada por ler, amo seus vídeos e espero que a minha história sirva para mulheres que passam pelo que eu passei. E que nunca peguem um homem detonado e decrépito e ajude ele a se levantar na vida. Eles são ingratos. Eu só quero homem que já venha com a vida estabilizada. Pegar homem acabado e dar uma de boa samaritana, não quero mais. Gente, pensa numa história longa, eu tô até com sede. Então eu não vou me demorar aqui. Ela não pediu conselho, ela escreveu o texto, mas eu quero dar uma pincelada em alguns pontos. Será que ela foi procurar um cara para sair porque ela estava querendo uma vingança para se sentir melhor, para ter o que contar para ele? Porque ela poderia ter inventado isso também, né? Ela não precisava ter feito. Se ela queria só contar para ele, ela poderia ter inventado. Mas o fato é que nessa época ela estava muito carente. Ela precisava que alguém falasse que ela era bonita, que alguém se importasse com ela. Mesmo o sexo lá tendo sido ruim, ela gostava de conversar com o cara. Uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, porque isso é ruim quando a gente precisa de uma segunda pessoa, né, para nos dizer quem somos, o quanto somos boas. Nós temos que descobrir isso. E o outro ponto que eu quero tocar aqui é o ponto do equilíbrio que ela está tendo. Ela está se beneficiando, ela está tendo lucidez e fazendo por ela. Ela não chutou o balde e foi para debaixo da ponte ou coisas do tipo para se fazer de vítima. Não, ela está sendo racional e é isso que muitas mulheres não sabem fazer. A mulher descobre a traição, se enfia debaixo de um poço e fica lá depressiva, mas continua aguentando, não faz nada para mudar a sua realidade. Então comecem a pensar no futuro, comecem a pensar em como você pode se beneficiar daquele relacionamento, já que você ainda vai continuar no relacionamento, mas já focando numa vida diferente. Então, se você descobriu que está sendo traída, ao invés de você pensar só no seu orgulho, eu não quero mais saber de você, eu vou para debaixo da ponte e vou sair da minha casa, tudo assim para fazer cena, comecem a pensar com racionalidade. O que você pode tirar desse relacionamento para que você se organize no futuro? Então eu acho assim que a história aqui foi perfeita. E outro ponto que ela fala aqui também, não peguem homens decrépitos para transformar eles em homens porque eles são ingratos. E isso tem um fundo de verdade mesmo, gente. Aconteceu algo parecido já comigo, então não façam isso. Pegue alguém que esteja completo, que esteja estabilizado. Se você quer um homem estabilizado, pegue um homem estabilizado para estar ao seu lado. Não pegue um homem que você fala assim, eu vou te transformar, eu vou transformar a sua vida. Primeiro que, nesse caso, ele mudou, mas muitos não mudam e você vai se frustrar. Bom, gente, eu vou parar por aqui porque esse vídeo está muito longo, tá bom? E é isso, não esqueçam de deixar os comentários de vocês aqui, contar suas experiências, dar os seus conselhos e até a próxima história real.